Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente nesse canal, trazendo uma mensagem do Senhor para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você tem sido abençoado com as mensagens, com este canal, compartilhe, curta essa mensagem. Também ative o sino de notificações para que você receba logo essa mensagem assim que ela estiver pronta, encaminhada no nosso canal. Se você também tem o desejo de comentar a respeito da mensagem ou fazer alguma pergunta a respeito dos nossos ministérios ou até mesmo do texto que nós lemos e falamos, deixe nos comentários da mensagem também, aqui, deste vídeo. Acompanhe também nas redes sociais os nossos trabalhos, a nossa agenda da semana, disponibilizada no Facebook, no site da nossa igreja. E nós estamos, neste momento agora, prontos para trazer uma mensagem do Senhor para você. Mas antes da mensagem, eu gostaria de orar com todos vocês. Vou pedir que você faça isso comigo agora, curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos entregar esse período ao Senhor agora em nome de Jesus. Pai, te agradeço nessa noite por este tempo de busca da Tua presença, de entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, agora tenha prioridade na nossa vida, que possamos estar atentos a ela. Que a nossa mente, ó Pai, o nosso coração se encontre agora vulneráveis à Tua palavra. Que ela venha, Senhor, e faça o trabalho pelo qual ela existe, de nos instruir, ó Pai, de nos mostrar as verdades e de nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Amém? Esse texto aponta grandes verdades que nós vamos nos atentar algumas aqui apenas, mas essa mensagem, provavelmente aqueles que são membros da nossa igreja já me ouviram pregar. Se já ouviram, ela tem um contexto hoje diferente, porque Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse essa mensagem contextualizando com esse momento que temos vivido como igreja, como servos do Senhor. E eu ouvi um comentário de um livro do autor Charles Swindoll. E esse livro, o título desse livro é Como Viver Acima da Mediocridade. E nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto, e eu espero que você fique comigo até o final dessa mensagem, para que você entenda e tenha o pleno conhecimento daquilo que nós vamos tratar nessa noite. Falando um pouquinho a respeito da ineficiência ou da insignificância que a própria palavra mediocridade nos dá, existem algumas definições dessa palavra. Mediocridade é aquilo que é comum, aquilo que é mediano, aquilo que é pequeno, aquilo que é sem expressão ou aquilo que é sem originalidade. E eu listei também 10 características que são características marcantes das pessoas que têm um pensamento ou vivem de maneira medíocre, insignificante também. E a primeira característica, elas acabam entregando somente aquilo que pedem. Elas não fazem além daquilo que foram instruídas a fazer. E pensando desta maneira no mundo corporativo, administrativo, as pessoas e os funcionários hoje, uma das competências de alguns funcionários, de algumas vagas de emprego ou de alguns cargos que precisam ser preenchidos por profissionais, uma das competências é a proatividade, né? Pensar no desafio e até mesmo na criatividade em cima daquilo que é colocado para que o funcionário execute. Pensando no reino de Deus e pensando na sua vida pessoal, é a mesma coisa. Quando somos ou fazemos somente aquilo que nos pede ou aquilo que é o suficiente, nós não abrimos um espaço para um entendimento de que podemos render mais ou podemos fazer algo mais. Eu posso também dar um exemplo de um estudante que descobre qual é a média da sua faculdade ou da sua escola e sempre procura tirar uma nota em cima dessa média. Não procura ir além ou até mesmo se desafiar em novos conhecimentos e aprender mais.
né? Então, a pessoa que é medíocre, que tem esse pensamento, uma das características fundamentais é que elas entregam somente o que pedem. Uma outra característica, é a segunda característica, as pessoas assim gostam de monotonia. O novo acaba gerando para ela trabalho. E o que mais as pessoas com essa característica elas fogem é de trabalho. Por isso não buscam o novo, por isso não estão interessadas em buscar o novo. Terceira característica que nós podemos listar aqui é a falta de coragem. E neste momento tem sido requerido de nós uma coragem para enfrentarmos esse tempo como nunca tivemos. E em todos os aspectos. Uma coragem como profissionais, uma coragem como pais de família, uma coragem como servos de Deus, uma coragem que nunca foi nos cobrada em nenhum outro tempo da história. Quarta característica são aqueles que não gostam de assumir responsabilidades. São as pessoas que sempre ficam como sendo espectadores e nunca assumem as responsabilidades ou até mesmo não querem se comprometer. Uma outra característica dessas pessoas é a falta de iniciativa e sobram desculpas. Os irmãos me conhecem que em algumas vezes, quando eu me relaciono com algumas pessoas, eu acho que eu tenho ensinado as pessoas que estão mais próximas de mim, que já me conhecem, que quando você é solicitado a fazer alguma coisa e você não consegue cumprir com aquilo que você se prontificou a fazer, por mais que você dê qualquer desculpa para justificar aquilo, né, vai ser somente uma desculpa. Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós não somos pontuais, a minha melhor desculpa num compromisso que eu não fui pontual não vai fazer com que o tempo volte e com que eu chegue novamente no horário. E também não vai fazer com que aquele tempo que aquela pessoa que ficou me aguardando, me esperando, seja suprido de uma outra maneira. Então as desculpas, elas, por mais justificáveis que sejam, elas acabam sendo insignificantes. Então, aqueles que são medíocres, às vezes lhe falta iniciativa e faltam desculpas. Outra característica importante é que as pessoas que têm essa característica não assumem riscos. E hoje nós estamos vivendo num tempo onde nós temos assumido alguns riscos e nós precisamos administrar isso para que isso não nos cause nenhum dano. A sétima característica é que essas pessoas são pessimistas. Logo imaginam que serão dizimadas dessa terra junto com tudo que tem acontecido. Uma outra característica é que essas pessoas detestam mudanças. E as mudanças, elas estão postas diante de nós como nunca estiveram. Hoje nós vemos uma característica interessante, que algumas pessoas estão com saudade do tempo que vivíamos. Mas infelizmente eu posso assegurar a vocês que jamais viveremos um tempo como nós vivíamos antigamente. As características desse tempo mudaram, são outras. E nós não vamos mais estar envolvidos num tempo como aquele tempo que nós vivíamos. E o novo, as mudanças que acontecem diante de nós, elas são necessárias e são importantes e devem acontecer mesmo. E nós precisamos estar prontos para essas mudanças. Mas aquele que é medíocre, ele tem essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. Não gosto de mudanças. Uma nona característica dessas pessoas é que elas não se reciclam. Ela é um dinossauro. Irmãos, aquele crente, aquele irmão que está esperando a igreja voltar fisicamente para poder se envolver na igreja, eu posso listar ele como sendo um dinossauro. Irmão, você precisa se atualizar, querido irmão. Nós não somos dessa geração agora, né, que é a geração touch. Nós não somos dessa geração, nós somos de outras gerações antigas, anteriores. E nós precisamos nos atualizar. Se você não tem familiaridade com a internet, com redes sociais, para que você seja
incluído nesta nova sociedade, incluso nesta igreja, você precisa ter familiaridade com o novo, irmão. Eu sei que tem muitos que têm medo das redes sociais. Ai, que botão que eu aperto? Ai, onde que... Irmãos, nós precisamos nos atualizar. Mas a característica do medíocre é aquela característica daquele que não se recicla, e vive alimentando as suas teorias passadas e velhas. A 10ª característica de quem vive dessa maneira, vivendo ineficientemente, a 10ª é que eles confundem a quantidade com qualidade. Sempre é melhor o mais do que a qualidade, do que aquilo que se entrega de fato. Então, quando pedem uma tarefa, procuram fazer a maior quantidade possível e não se atentam a tanto com relação à qualidade. E esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 5, ele nos mostra algumas características importantes que nós precisamos desenvolver aqui no nosso raciocínio. Há muito tempo, a mediocridade, ela tenta nos fazer obedecê-la. E nós damos atenção a ela e aos que nos perguntam: por que ser diferente? Por que mexer com isso? Deixa isso para lá. Vamos fazer o mínimo exigido possível. E há muito tempo nós concordamos em dar menos do que o melhor. E às vezes nos convencemos que a qualidade, a integridade e a autenticidade são virtudes negociáveis. Para confrontar a mediocridade ou a insignificância, é necessário pensar claramente. E tudo começa na nossa mente. Se você olhar esse texto, a carta de Paulo, a 2 Coríntios, ele começa dizendo no versículo que nós lemos: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos armas poderosas e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Tudo começa na nossa mente. O mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. O mundo está cheio de pessoas que no primeiro obstáculo são impedidas de continuar a caminhar e desistem. Sentem-se e ficam de braços cruzados. E muitas vezes ficam lá carrancudas, de olhar cético, incrédulo. Suas palavras favoritas são: para que tentar? Vamos desistir. Não podemos fazer isso. Ninguém nunca conseguiu realizar coisa assim. Não vou fazer. Não consigo, eu desisto. Interessante que algumas frases que eu gosto bastante do filósofo brasileiro e professor Mário Sérgio Cortella, ele diz que os pessimistas são vagabundos. Porque dá trabalho ser otimista. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que tentar, tem que ler, tem que sentar um tempo para queimar alguns neurônios pensando. E a frase predileta do pessimista sempre é: que horror, alguém precisa fazer alguma coisa. Ele senta e fica esperando alguém fazer alguma coisa. O pessimista senta e espera dar errado. E muitas vezes aquele que nem ajuda, que horror, alguém precisa fazer alguma coisa. Aqueles que se predispõem a fazer algo, irmãos, nós estamos mais ativos do que nunca como igreja. E os irmãos que já me conhecem, já sabem como eu sou. Quando nós lançamos a mão em algum projeto, em algo que nós vamos fazer, pode até ser que ninguém fale isso para mim, mas tem alguns que podem sentar e dizer assim: tá bom, eu só vou sentar aqui e esperar dar errado, para o pastor quebrar a cara ou para a igreja quebrar a cara. Todos esses que pensaram dessa maneira com a gente, ou com tudo que nós temos feito, se decepcionaram, porque tudo que nós fazemos pensando na obra do Senhor e naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para realizar. Então, a obra não é obra de homens. A obra é alinhada e nós fazemos o que fazemos para o Senhor. Amém? Então, aquele que é pessimista, ele senta e espera dar errado para depois falar: eu te avisei, eu falei que ia dar errado, você não me escutou. Ou então, fala para você: eu vou esperar aqui, vai dar errado, isso aí você vai ver. Espera só um pouquinho que você vai ver. A Bíblia diz que nós nos tornamos naquilo que nós pensamos. Provérbios capítulo 23, versículo 7,
na Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: assim como o homem pensa, ele é. Queridos irmãos, nós temos várias informações que estão sendo passadas a todos nós diariamente nos meios de comunicação. Hoje os meios de comunicação de TV aberta, TV fechada, até mesmo num outro meio de comunicação que se tornou agora fundamental para este momento, que é a internet, notícias ruins o dia inteiro. Isso tem nos feito pensar que nós não vamos conseguir, que nós estamos derrotados, que a igreja ela vai passar a não existir mais. Meus irmãos, em toda a história da igreja, se você olhar a história da igreja, quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. Quanto mais a igreja foi impedida de realizar os seus cultos e suas reuniões, mais ela cresceu. E você acha que este momento não será igual aos momentos de perseguição da igreja? Se é perseguição da igreja, se não é perseguição da igreja, isso não é a questão que nós vamos entrar aqui agora. Mas o que eu quero dizer para você é que a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não se resume a um espaço onde nós estávamos lá nos reunindo periodicamente, 2, 3 vezes por semana. A igreja, ela é algo que foi instituído por Deus nessa terra. E por mais que o homem estabeleça leis ou tenhamos que seguir as recomendações dos governantes, a igreja continua viva, continua triunfante e continua vencedora. E eu digo mais para você, né? Olha, e isso eu falo como um retrato da nossa pequena igreja na cidade de Campinas, no bairro do Castelo. Nós tínhamos uma frequência dos nossos cultos de 80 pessoas, no máximo 100 pessoas. Nós, em pouco tempo aí de redes sociais, e assim, não apelando em redes sociais, para aqueles que têm as redes sociais há muito tempo e não são cristãos também, né, eles acabam colocando informações para chamar a atenção. Nós temos falado, na verdade, da palavra de Deus sempre, sem negociar isso em qualquer momento, para ter os seguidores ou coisa parecida, mas nós dobramos a quantidade de pessoas que nos seguem por esse canal, e isso já me faz pensar na história da igreja. A igreja, em todo o seu momento de perseguição, sempre cresceu, sempre se desenvolveu, e é assim que nós temos trabalhado e pensado. Mas a palavra de Deus nos recomenda e nos diz que assim como o homem pensa, ele é. Efésios no capítulo 6, no versículo 10 e 11, se você quiser acompanhar comigo aí, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, a palavra de Deus é assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E algumas traduções, ao invés de falar estratégias do diabo, vai falar de ciladas do diabo. E cilada é isso mesmo. No grego é metódia, ou seja, é método, estratégia do diabo. Isso como essa versão da Bíblia já traduziu para nós aqui. É o que o texto está nos dizendo. E o diabo é dono de uma estratégia total e bem ordenada, eficaz, e ela é comprovada ao longo dos tempos. Essa batalha ela não é travada, irmãos, no reino visível. Nós não estamos travando essa batalha no reino visível. E não são os governadores, não é o governador aqui do estado de São Paulo, ou aqui do município de Campinas, ou muito menos o presidente da República que estabelece as restrições das igrejas, etc. Essa é uma batalha muito além da esfera que nós conseguimos enxergar. É uma batalha espiritual, querido irmão. A palavra de Deus nos diz isso. O diabo não tem brincado, não está de brincadeira nesses tempos. E no mesmo capítulo de Efésios, no versículo 12, diz o seguinte: pois nós não lutamos contra os inimigos da carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É essa luta que travamos. Então, primeiro precisamos entender que tudo começa, essa mediocridade ou não fazer aquilo que deveríamos fazer, começa com uma batalha travada na nossa mente. Em segundo lugar, a batalha é uma estratégia
traiçoeira do diabo. Sabe aquilo que parece bom, mas é cilada? Aquilo que parece legítimo, mas é furada? Paulo utiliza algumas palavras militares e ele diz que nós precisamos nos lembrar que não é físico esse combate. Antigamente, as cidades eram cercadas ali de muralhas, de torres, e homens muito bem treinados que tomavam conta dessas cidades e assumiam posições ali nesses pontos estratégicos. Se o inimigo quisesse tomar a cidade, 3 objetivos eles precisavam ser atingidos. Primeiro, escalar as muralhas ou penetrar essas muralhas. Segundo, as torres tinham que ser invadidas, porque das torres era um lugar de observação, e ali era dado sinal a toda a cidade e aos soldados para que ficassem alertas. Em terceiro, os soldados que eram responsáveis pela estratégia militar, eles tinham que ser mortos ou capturados. Ou seja, aqueles que pensavam nas estratégias, eles eram os alvos diante das guerras e diante desses momentos onde quisessem tomar uma cidade para eles. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, que nós lemos, nesse texto que nós lemos do versículo 3 ao 5, fala exatamente disso. A nossa mente, que anteriormente era território ocupado pelo inimigo, ela era um lugar onde o inimigo dominava e tomava conta. Ela era a base das operações. E aí, até que a luz iluminou, o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, foi afastado do comando das nossas mentes, foi eliminado de lá, não está mais lá, mas ele luta constantemente para retornar à posse daquilo que já era dele anteriormente. E a razão porque muitas pessoas que se convertem muito tarde travam batalhas na mente terríveis. Porque o tempo de domínio do diabo sobre a vida delas foi muito grande. E elas se lembram com facilidade do tempo em que viviam nas mãos das garras do diabo. Muitos daqueles ainda que eu ouvi um testemunho de um irmão, não me lembro quem era, mas ele dizia assim que ele era um alcoólatra. E todas as vezes que ele passava da frente de um bar, ele sentia na sua boca o gosto da cachaça. Todas as vezes que alguém fumava perto dele, ele sentia o gosto do cigarro. E sabe o que é isso, irmão? É uma batalha travada na mente. Aquilo que foi povoado e dominado pelo diabo por muitos anos. Nós precisamos continuar lutando. E lembra que a palavra de Deus diz para nós que o Senhor veio e faz com que ele destrua essas fortalezas nas nossas mentes, anulando sofismas, racionalização aos padrões de pensamento, hábitos tradicionais de pensamento introduzidos pelo inimigo nas nossas mentes há anos. E para que a verdade de Deus possa vencer contra estes sofismas na nossa mente, que envolve, é necessário haver uma penetração nessa muralha. Como? Como nós permitimos que haja uma penetração nessa muralha? O Espírito Santo e com sua verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre na nossa mente, e por isso que alguns domingos atrás eu recomendei a você, irmão da nossa igreja, que nesses momentos em que você estiver assistindo essa mensagem, que você pare tudo que você está fazendo e se concentre nessa mensagem, e deixe com que a sua mente fique vulnerável somente a esta palavra. Não se distraia com nenhuma outra coisa, para que você consiga entender que a tua mente precisa estar sendo inteiramente tomada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Existe um outro estado mental além do medíocre, meu irmão. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é o que nós lemos aqui, num texto que se segue depois daquilo que nós lemos lá em Efésios. Levar cativo até o Senhor todo pensamento que nós temos de quem nós somos ou daquilo que nós idealizamos ser. Vencer a mediocridade, vencer esse estado nosso de insignificância, de ineficiência, é possível sim, mas é necessário que haja uma metamorfose mental.
uma mudança de pensamento total. Se nós estivermos empenhados em derrotar a mediocridade que começa na nossa mente, nós temos 3 palavras para oferecer a você, para que você vença essa mediocridade na sua mente. Primeiro, você precisa memorizar. Segundo, você precisa personalizar. E terceiro, você precisa analisar a palavra de Deus. Primeiro, memorizar. Segundo, personalizar. Terceiro, analisar. Primeiro, memorizar. Nós precisamos passar por uma higienização mental e a disciplina de memorizar as Escrituras. Como nós conhecemos alguns que têm uma capacidade tremenda de memorizar as Escrituras. E como treinador do curso do Crawl, de finanças à luz da palavra de Deus, os alunos do curso do Crawl são estimulados, lição após lição, por 10 semanas, a memorizarem grandes versículos e lições da palavra de Deus. E isso faz com que nos momentos de dificuldade que nós passamos ou enfrentamos, nós trazemos à memória os textos da palavra de Deus e aquilo nos anima, e como a própria palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, se você se encontra desesperado nestes tempos, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança que nós temos como cristãos é um dia estarmos com o Senhor face a face. Amém? Glória a Deus. Segundo, personalizar. Você precisa usar os pronomes eu, meu, para mim, e aplique isso para você. Vou dar um exemplo para você em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim, e eu vou ler personalizando ele para mim. Não devo andar ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as minhas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Nós precisamos personalizar a palavra de Deus e trazer esta palavra, aplicando ela na nossa vida pessoal. E por fim, analisar a palavra. Faça a si mesmo, irmãos, algumas perguntas duras que nós precisamos fazer. Porque eu estou com tanta raiva nesse período? Porque eu estou tão preocupado com isto? Existe alguma coisa que eu tenho medo? Estou reagindo a este momento negativamente porque tenho minhas razões ou trata-se apenas dos maus hábitos que formei? Irmãos, precisamos parar um pouquinho de reclamar, viu? Olhe para a situação que você está vivendo e comece a pensar naqueles que têm menos do que você. As pessoas hoje estão insatisfeitas consigo mesmo. E por mais que moram, que vivam ou estão em situações que não são situações complicadas como outras que nós olhamos, têm vivido reclamando, né? E eu digo para você, irmão, aquele que anda com você, que vive com você, né, também precisa orar bastante, né? Muito difícil ver do lado de uma pessoa que vive reclamando o dia todo. Irmão, traga à memória as coisas que te traz esperança. Traz à sua memória a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, personalize a palavra de Deus, analise a palavra de Deus. E eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite com uma conclusão. Visualize em suas mentes que não são desistentes. Nós não somos desistentes. Não permitam que as circunstâncias da nossa vida as empurrem ou empurrem vocês para baixo e nos mantenham muitas vezes subjugados. Hebreus capítulo 10, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não podemos viver abaixo, né, ou viver na ineficiência, ou na insignificância, ou na mediocridade. Nós somos
filhos de Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos dado e nos abençoado a todo instante, a todo momento. E você precisa fazer com que a tua mente, com que o teu coração compreenda e entenda essas verdades da palavra de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. E hoje, como é noite de Santa Ceia, nós vamos consagrar os elementos, o suco de uva e o pão. Quero convidar a Renata para participar comigo desse período. E fala oi para ele. Oi, tudo bem? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Diz assim: porque eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. A noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois quem come o pão e bebe o cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe o julgamento contra si mesmo. Nós vamos orar, abençoar esses elementos. Segura o teu cálice aí, segura o teu pão. E esses elementos simbolizam o sangue e o corpo de Cristo. Nós não acreditamos na teoria e na teologia da transfiguração desses elementos. O suco de uva continua sendo suco de uva e o pão continua sendo pão. E eles simbolizam o sangue e o corpo de Cristo, que foram moídos e derramados na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós fazemos isso como recomendação bíblica do próprio Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós fazemos aqui é em memória do Senhor, para que possamos trazer à memória esse entendimento de que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós temos acesso a Deus somente pela morte e ressurreição de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, porque conseguimos absorver dela conceitos importantes para as nossas vidas. E também nesta noite, ó Pai, nós abençoamos esses elementos, o suco de uva, o pão, que simbolizam o teu sangue, o teu corpo, ó Pai, derramado na cruz por nós. Que os meus irmãos agora, neste momento, reunidos aí nas suas casas, com seus cálices, com seus pães, ó Pai, possam participar conosco como a tua palavra nos recomenda, examinando-se a si mesmo, ó Pai, e assim coma do pão e beba do cálice. E nós abençoamos esses elementos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e deles também nós participamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos participar do pão. Ali. Você que já está com seu pão, coma e seja grato ao Senhor. Depois de cear também, ele tomou o cálice. Diz que o cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Todas as alianças anteriores a essa já não tem mais nenhuma validade, mas a aliança que nos firma ao Senhor, que é o pacto que temos com Cristo, foi firmado no teu sangue. E nós participamos agora do suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, sendo grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Participe. Amém.
Deus te abençoe, que você tome posse de todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário por você. E a Renata vai orar para nós encerrarmos e para eu dar a bênção apostólica final. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de participar mais uma vez, Senhor, da Tua ceia, da Tua mesa, Senhor. E saber que o Teu sacrifício, Senhor, é que faz com que hoje nós tenhamos acesso à Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que traz transformação para as nossas vidas. Nós te agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor guarde todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho e a sua semana, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.